Boa noite. Como estão as coisas por aí? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. É realmente um prazer encontrarmos-nos na certeza de estarmos fazendo o melhor para esse momento de nossas vidas. Nós temos condicionado tanto a felicidade a tantos fatores: beleza, dinheiro, relacionamentos, viagens, bens, que a felicidade só vai ficando cada vez mais distante, acaba sendo um auto-boicote. Fazemos a felicidade impossível para nós. Por isso, na minha interpretação, é que Jesus disse que a felicidade não é desse mundo. Não é desse mundo porque os habitantes desse mundo se boicotam. Colocam tantas condições para tal da felicidade que ela se torna impossível. Pense a respeito disso. Pense apenas nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos amorosos. Quantas condições nós colocamos para que as coisas deem certo? Ou quantas vezes nos fazemos cegos aos problemas, aos defeitos, às situações, aos desafios, pensando que assim as coisas podem dar certo? Não são os fatos que nos acontecem, não é a vida que temos vivido, mas é a atitude com a qual encaramos os fatos, com a qual encaramos a vida. Merece uma observação, merece um estudo na vida, nos outros, mas principalmente em nós mesmos. Fica a dica. Tudo de bom para vocês, muito bom. Hoje pensaremos uma grande questão da filosofia, tendo como pano de fundo a questão da reencarnação. A questão é liberdade e responsabilidade. Liberdade e responsabilidade funcionam em muitas reflexões filosóficas como polaridades. Teremos liberdade, conquistaremos a liberdade na medida em que conquistarmos também a responsabilidade. É assim em todo lugar. Na escola, na família, no trabalho, essas três instituições basilares da vida, é sempre assim. Mais responsabilidade nos será dada quanto melhor utilizarmos a nossa responsabilidade, a nossa liberdade. Mais liberdade teremos quanto mais responsabilidade alcançarmos. Não é assim? Vamos ver isso, essa lógica, à luz das reencarnações. Questões número 262 e 262A do capítulo 6º, A Vida no Mundo Espiritual, desse livro fabuloso, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no qual, aliás, Allan Kardec é apenas o formulador das perguntas e o organizador do livro, já que as respostas ficaram a cargo dos espíritos amigos, dos espíritos de luz, que com ele trabalhavam. Vamos lá então? Questão número 262. O espírito, em sua origem, isso já tinha sido falado em questões anteriores, que todos nós surgimos simples e ignorantes. Então ele retoma a partir desse ponto. O espírito, em sua origem, é simples, ignorante e sem experiência. Como ele pode escolher uma existência, escolher uma reencarnação,
com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha. Como ele pode ser responsabilizado sem ainda possuir conhecimento nem experiência? Excelente questão, não é? A resposta vem assim: Deus supre a sua inexperiência ao traçar-lhe o caminho que deve seguir. Assim como o homem, digamos assim, o pai, faz com uma criança, seu filho, desde o berço. Não é assim? De início, a criança não é consultada em nada, não lhe é dada a oportunidade de escolher em aspecto algum. Só vai sendo lhe oportunizada alguma decisão, alguma opção, conforme ela cresce em entendimento das coisas. Assim mesmo. E continuam os espíritos, mas à medida em que o seu livre-arbítrio se desenvolve, Deus o deixa livre para escolher. É como a chegada à adolescência e à juventude. É necessário que educadores, pais, chefes reconheçam o relativo amadurecimento da criatura e, diante disso, lhe propiciem mais liberdade, condicionada, porém, à responsabilidade. Ou seja, vamos sendo cada vez mais livres para tomarmos nossas decisões, mas também cada vez mais responsabilizados pelas decisões que tomarmos. Não é? Os espíritos dizem, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, Deus o deixa livre para escolher. É então que muitas vezes ele se perde ao escolher mal, a escolher o mau caminho, por não escutar o conselho dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem. Interessante, não é? Mas mesmo essa queda, nada tem de dramática, de definitiva, nada tem em resposta os famosos castigos eternos daquele que errou. Muito pelo contrário. Sabendo Deus, como educador máximo da criação, o que já sabem os nossos educadores simples aqui da humanidade, ou seja, que ninguém aprende sem errar, condicionada à responsabilidade, à maturidade alcançada, ele vai dando possibilidades controladas, relativas, pequenas, e vai propiciando responsabilidade para que a própria criatura decida e analise o resultado das suas decisões. É assim que crescemos. Se alguém está ensinando uma outra pessoa a cozinhar, mas tomar todas as decisões por ela, por acaso a pessoa aprenderá? Claro que não. Se a pessoa que estiver ensinando alguém anular a responsabilidade, eximir o aluno da consequência das suas más decisões, por acaso esse aluno poderá aprender? Claro que não. É por isso
sabendo muitíssimo mais que qualquer um de nós dessa questão, desse processo de aprendizado, Deus nos vai gradativamente propiciando situações, como disse Jesus na parábola dos talentos, mas será dado a quem melhor decidiu. Quem for bem no pouco, mais lhe será concedido. Claro, esse é o princípio que rege as melhores relações das melhores instituições, como falamos aqui: família, escola, trabalho. Não é? Questão número 262A. É um desdobramento da questão anterior. Nos casos em que o espírito pode exercer seu livre-arbítrio, a escolha da próxima encarnação dependerá sempre da sua vontade, ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação. Mais uma vez a questão da liberdade e da responsabilidade. Temos todos liberdade relativa ao nosso grau de maturidade. Mas mesmo essa liberdade alcançada é um teste. Se não for bem utilizada reiteradamente, pode ser diminuída, restringida, para que a vivência dessa restrição nos faça valorizar, nos faça amadurecer e nos dê melhores condições para uma nova experiência de liberdade, de possibilidades. São provas sempre. E a prova é muito mal interpretada por nós quando pensamos nela como prêmio e castigo. As provas não são para prêmio e castigo. As provas são para orientar o processo educativo, já que é contraproducente, até desumano, tanto colocar alguém que já alcançou um conhecimento para repetir esse conhecimento, esse aprendizado, se ele já sabe por que mandá-lo repetir, quanto alguém que não sabe os rudimentos de um aprendizado ser colocado a aprender o avanço daqueles rudimentos. Num processo de matemática, por exemplo, as 4 operações antecedem a equação de primeiro grau, que antecede a equação de segundo grau. Se um aluno já domina as 4 operações, por que colocá-lo em exercícios novamente das 4 operações? Será desestimulante para ele. Por outro lado, se um aluno não conhece, não domina as 4 operações, por que ser colocado a aprender a equação de primeiro grau? Também será contraproducente, desestimulante para ele. Não é claro isso? Pois é. Então a questão é a seguinte, vamos repetir. Nos casos em que o espírito pode exercer seu livre-arbítrio, a escolha da próxima encarnação dependerá sempre da sua vontade, ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação. A resposta é: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade,
não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. O grau de consciência é sempre, o grau de maturidade, de consciência é sempre a medida do grau de liberdade que uma criatura pode ter. Sem consciência, sem discernimento, é um risco, é um absurdo conceder liberdades. Mas mesmo assim, sempre que se concede liberdades, deve-se cobrar responsabilidades, ainda que na justa medida em que cada um sabe e pode responder. Alguns erros que cometemos no processo de aprendizado geram consequências muito maiores do que o aluno tem condição de compreender e de ressarcir e de responsabilizar-se. Às vezes, digamos que um aluno nosso de culinária, de cozinha, vive uma situação na cozinha em que o fogão acaba estragando por questões que são alheias, que vão para além da sua responsabilidade, ou para questões que ele não tinha ainda condições de compreender todas as atitudes que lhe cabia observar. Nessas situações, evidentemente, é contraproducente, é descaridoso, é antipedagógico dar àquele aluno na mão do qual estourou maus funcionamentos, maus procedimentos de diversos outros alunos, para ele apenas assumir a responsabilidade. É injusto mesmo. Não é assim? Eventuais problemas por disfunções dos próprios equipamentos também não podem ser colocados na conta dos alunos. E mesmo danos causados pelo mau uso, por atitudes que ele ainda não tinha condições de aprender, de responsabilizar-se, também não devem ser. Deus faz o mesmo conosco nas encarnações. Se fizemos uma grande bobagem, a nossa parte dessa bobagem não vai ser cobrada integralmente e só vai ser cobrada de nós na medida exata em que conseguirmos aprender com aquela experiência. Como disse Jesus aos errados com os quais se deparou, do grande interesse do amor, seja do pai, do irmão, do educador, do mestre, é sempre que a pessoa, depois de errar, aprenda, vá e não erre mais. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos, nossos netos, nossos alunos, nossos subordinados? É o que nos basta. É o que basta ao processo. Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que seria mais proveitoso. Muito bem. E
complementam os espíritos da seguinte forma, terminando essa nossa reflexão. Deus age assim quando vê que essa encarnação pode servir à sua purificação, ao seu adiantamento e ao mesmo tempo servir-lhe de expiação. Vive a consequência dos seus erros para que fique marcado na sua mente e isso faça com que ele evite a repetição dos erros e mesmo o erro em situações semelhantes. Mas o mais importante é que o recebimento da consequência dos equívocos sirva ao adiantamento, sirva ao aprendizado. Vá e não erre mais. Todo educador, quando percebe que a experiência já foi suficiente para fixar aquele aprendizado, não precisa, não deve e não o faz, não aumenta as consequências do erro cometido, ao contrário, muitas e tantas vezes até ameniza essas consequências. É a misericórdia como parte, como componente fundamental do amor. Como é bonito isso, não é? Muito bom que nós percebamos esse processo amoroso, firme, com o qual Deus opera em nossas vidas. Esses dois princípios, a firmeza e o amor, que na psicanálise se chama de função materna e função paterna, o pai representando a lei, o certo e o errado, a mãe representando o carinho, o colo, a atenção, o zelo, o cuidado. Esses dois princípios são fundamentais para a boa criação, para a boa educação, para o nosso próprio crescimento. Por isso é que Deus, em sua infinita sabedoria, sabe ser firme conosco na dosagem certa, trazendo-nos as consequências dos nossos equívocos, mas também sabe nos dar sempre, a todos nós, a todo momento, o carinho, a convicção da nossa capacidade, o estímulo com os quais nós temos amplas condições de aprender e voar. Que assim seja, fantástico que seja assim, maravilhoso percebermos esses dois critérios, inclusive para nós nos dirigirmos por eles, justiça e misericórdia, em todas as situações onde estivermos em posição educadora. Professores, é claro, pai e mãe, tio e tia, avó, adulto, criança, chefe subordinado, orientador e orientando, todas as situações em que estivermos em posição de educador, devemos lembrar desses dois princípios fundamentais, oferecendo aos que estiverem sob nossa responsabilidade doses exatas, doses generosas de justiça e doses generosas de misericórdia. Muito legal. Maria José Sobral, muito boa noite. Mari Pereira, muito
bom você estar aqui, Mari. Enir Cajazeira, Adelaide Dias, Luciano Nunes, Cristiane Silva, Andréa Santos, Regina Frutuoso, André Salvatore, Anne Lix. Muito bom ter todos os amigos aqui e realizar nesse ponto de encontro espiritual o milagre da multiplicação da lucidez e o milagre da multiplicação da coragem. Que com essas ferramentas tenhamos boas noites hoje, bons períodos de sono durante os quais muitos de nós desenvolvemos algum tipo de serviço espiritual e um excelente domingo para todos nós. Amanhã estaremos às 17h30 no nosso curso Encontros Essenciais com o Cristo, para o qual convidamos todos os amigos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia, pela amizade e até amanhã.